Vamos orar? Pai Celeste, neste momento que nós vamos ministrar a Tua palavra, Senhor, nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo aqui presente em nossas vidas, nos conscientizando, Pai, nos dando condições de entendermos a mensagem e aplicarmos em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada um dos irmãos me procurou após o culto e pediu, ele como um dos líderes da igreja está sentindo necessidade de uma palavra sobre testemunho cristão, né? E nós temos a exposição bíblica, estamos seguindo de Mateus, mas nada impede que em determinados momentos nós façamos uma mensagem tópica no meio. Temos feito isso como fizemos no Dia das Crianças. Então, no próximo domingo nós iremos tratar desse tema. Para hoje, já tinha preparado a mensagem, o legado da Reforma, né? O que a Reforma Protestante nos ensina. E essa mensagem está muito ligada com a mensagem da próxima semana. Por quê? Para que nós possamos dar um bom testemunho, um testemunho cristão, nós precisamos lembrar, né, o que é a igreja, por que a igreja foi instituída, qual é o papel da igreja, para depois verificarmos o nosso papel, o nosso testemunho em função do propósito para que a igreja foi instituída. Então eu diria que essas duas mensagens, a de hoje e do próximo domingo, elas se completam. Irmão, nós vamos iniciar dizendo que nós somos cidadãos de dois reinos, né? E hoje é um dia cívico, um dia em que dedicamos nossos pensamentos, nossos esforços e até o nosso tempo para cumprir uma obrigação cívica, né? A obrigação de votar. Estamos ouvindo aí as manifestações. Eu não sei o que significam esses fogos, mas certamente eu sei que não é o resultado de uma partida de futebol, é o resultado da apuração das eleições. E é muito importante, irmãos, que nós cumpramos então a nossa obrigação com o reino deste mundo. E nós precisamos participar da eleição dos nossos governantes, pois as decisões desses governantes, elas impactam profundamente a nossa vida terrena. A assistência à saúde que nós teremos, o sustento da família, empregos, a educação dos filhos, a nossa aposentadoria. Portanto, nós não podemos ficar alienados de forma alguma, né? E nós vemos que alguns irmãos ainda estão ligados, né? De vez em quando sai correndo e vai dar uma olhada no celular para ver como é que está a apuração, aguardando o resultado das eleições. Outros ficaram em casa, né, para não perder nenhum detalhe. Querem saber se o seu candidato foi eleito ou não. E nesse dia isso é até compreensível, né? Porém, todos nós também somos cidadãos do reino de Deus. E da mesma forma que nós não podemos e não devemos ficar alienados com o que acontece nesse mundo terreno, porque ele afeta nossas vidas, afeta a vida da nossa família, então nós temos que estar participando do que acontece em termos de governantes, eleição, política, né? Não podemos ficar alienados. Nós também não podemos ficar alienados em relação ao reino dos céus, né? Na próxima quarta-feira teremos a celebração de uma data muito importante, uma data que os cristãos foram libertos do cativeiro católico romano, que impediu os cristãos de todo o Império Romano de ter acesso à palavra de Deus, de seguirem os ensinamentos do Senhor Jesus
e seguirem a doutrina dos apóstolos. E isso ocorreu por quase 1100 anos. Ou seja, por 1100 anos, os cristãos não tiveram o privilégio que nós temos hoje de abrir a palavra, de estudar, de compartilhar e de nos inspirarmos. Não tiveram o privilégio de manter comunhão uns com os outros, né? E seguir essas doutrinas dos apóstolos, mas sim os dogmas da igreja. E naquela época não havia separação Estado e igreja, estava tudo junto. O governante governava tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista espiritual. Portanto, irmãos, nós não podemos ficar alienados da realidade espiritual e dos perigos que nós estamos enfrentando, né, de ter um retrocesso nessa liberdade que hoje nós temos de desfrutar da comunhão dos irmãos e das bênçãos de Deus. Então, na próxima quarta-feira, 31 de outubro, os cristãos em todo o mundo estarão celebrando 501 anos da Reforma Protestante. Essa data, irmãos, é um memorial para todos os cristãos históricos. E, portanto, nesse momento nós não podemos deixar, primeiro, de refletir sobre os aspectos históricos e o significado desse evento para a Igreja de Cristo. Identificar qual o legado que a Reforma transmitiu para a Igreja contemporânea. Considerar como a Igreja contemporânea vive a Reforma e a vida comunitária nos dias de hoje. Ponderar sobre o futuro da Igreja cristã. É o que nós faremos nesta noite de uma forma bastante resumida, né? Levando os irmãos a refletir sobre o futuro da Igreja. Nós não temos nenhuma intenção que ninguém guarde nomes, que ninguém guarde datas, que ninguém guarde lugares, né? Mas que pelo menos entendam a mensagem central. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e principalmente como esses acontecimentos impactam a nossa vida hoje. Então, uma retrospectiva histórica da Reforma Protestante. Nós vamos iniciar fazendo então essa retrospectiva, né, dos acontecimentos desde a instituição da Igreja cristã, passando pelos desvios ou caminhos tortuosos pelas quais a Igreja medieval optou a seguir, e a manifestação dos precursores da Reforma, dos pré-reformadores, que tentaram em vão alertar a liderança da Igreja o que estava acontecendo e como ela estava se distanciando da palavra de Deus e do seu propósito original, propósito pelo que a Igreja foi criada, né? E foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, desde a queda, o homem procura se aproximar de Deus para preencher um vazio que somente Deus pode preencher em nosso coração. Mas o homem procura Deus de uma forma errada. Ele não procura um Deus para se submeter à vontade e à orientação dele. O homem procura um Deus utilitário, ou seja, um Deus que possa servi-lo como se fosse o gênio da lâmpada, né? Para realizar todos os seus desejos de riqueza, prosperidade, cura, consertar relacionamentos conturbados em troca de algum pequeno sacrifício ou de alguma pequena esmola. Então o homem, além de não se submeter a Deus, ele quer comprar a graça de Deus através de esmolas. Essa é a realidade desde a queda do homem. O problema é que o homem pecador, desde a queda, passando pela pré-história e chegando aos nossos dias, ele acredita que pode trazer, por seu próprio mérito, Deus a olhar para ele. Basta fazer determinados sacrifícios ou negociar com Deus
e dizer: olha Deus, eu vou lhe dar o dízimo, agora o Senhor tem que me abençoar e acabar com os meus sofrimentos, afinal eu estou pagando por isso. E assim o homem cria na sua mente os diversos tipos de deuses com D minúsculo para resolver cada um dos seus problemas em troca de favores. E, pasmem, negociam até com Satanás, que ainda tem poderes limitados, mas pode promover a manifestação de sinais e prodígios. Aqui na tela nós temos, desde o ano 3500, alguns deuses que o homem instituiu. Na Babilônia, o deus El. Na África, contato com demônios. No Egito, Akhenaton. O hindu, Brahma. O grego, Zeus. O grego, Deus desconhecido. Asiáticos, eles procuram através de Buda. E os romanos, Júpiter, né? Então, durante toda a história da humanidade, o homem se propõe a fazer pequenos sacrifícios, negociar com Deus, para que Deus atenda a sua necessidade. E isso vem desde aquela época até os nossos dias. Paulo, quando disse aos romanos que o homem somente será salvo pela fé e não pelas obras ou sacrifícios e ofertas, isso caiu como uma bomba na comunidade local, na comunidade romana e judaica daquela época. O apóstolo estava querendo dizer que não há nada que o homem possa fazer para ser justificado por Deus, para receber a bênção de Deus. Isto é, ninguém conseguirá, pelos seus próprios méritos, reatar o seu relacionamento com o Senhor. Então o apóstolo se viu na obrigação de esclarecer aquilo que ele estava dizendo. E a partir dessa explicação, podemos ver de uma forma muito clara o plano de Deus para salvar o homem através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sem nenhum sacrifício, né? Por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, o homem procura desesperadamente chegar a Deus, mas só existe uma maneira do homem poder se encontrar com Deus, do homem receber a graça de Deus e do homem ter comunhão com Deus, é através do sacrifício do seu unigênito Filho Jesus Cristo. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no quadro nós vemos que Deus, em sua soberania e sua misericórdia, Ele deu diversas oportunidades para que o homem voltasse a ter comunhão com Ele. Desde o momento da criação e queda, a aliança que Ele fez com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, através das palavras e exortações dos profetas e, de uma maneira cabal, através de Jesus Cristo. Então, a única maneira que nós temos de nos achegarmos a Deus, de mantermos comunhão com Deus e que Deus atente para a nossa vida, é por intermédio de Jesus Cristo, o seu único Filho. Jesus é o único caminho. Em João 14,6 está registrado: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós chegamos então no momento da instituição da igreja cristã. E nós podemos afirmar, através dos evangelhos, né, que a igreja cristã foi instituída por Jesus entre dois momentos, entre a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes.
Então a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus, né, de forma cabal entre esses dois momentos. E o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como o irmão Valmir comentou agora, quando cantávamos, né? E Cristo ressuscitou, Ele vive. E o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso que a igreja foi instituída a partir do momento da ressurreição de Cristo até o dia de Pentecostes. Quanto ao dia de Pentecostes, nós temos registrado em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, a partir desse momento, então, estava oficialmente instituída a igreja cristã na terra. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele destaca que Cristo, antes de ascender aos céus, em sua onisciência e conhecedor do futuro, intercedeu pela unidade da igreja e pelos futuros cristãos. Olha só, Jesus, pouco antes de ascender aos céus, intercedeu pela igreja e pelos futuros cristãos. Intercedeu pelos cristãos que estavam agrupados naquele momento. E naquele mesmo dia, Jesus intercedeu por nós, por cada um de nós. Pode mudar. 1 João 17, 20 e 21 registra: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, pouco antes de ascender aos céus, após instituir a igreja, o Senhor Jesus Cristo intercedeu pelos cristãos daquela época e por nós também. E qual foi a ênfase dessa oração? Né? A fim de que todos sejam um. E por que todos sejam um? Que a igreja seja única, uma única igreja, uma única unidade, né? Para que o mundo creia nele. Então, a base fundamental da igreja que foi instituída por Jesus é que a igreja deve ser unida. Uma única igreja que testemunhe apenas de Jesus. Uma única igreja que siga a doutrina dos apóstolos. Assim que foi instituída a igreja com esse propósito, de ela seguir as doutrinas, ser orientada nas doutrinas, manter a sua unidade, né, para que o mundo creia. Ora, se algum desses aspectos for quebrado, a igreja não está completa, está manca, não está cumprindo o seu papel na terra, o papel que foi preconizado pelo Senhor Jesus. E aí entra também a questão de testemunhos. Nós temos que ser um para testemunhar, para que todos creiam. Ora, se a igreja não cumprir o seu papel, não seguir o Evangelho de Cristo, a doutrina dos apóstolos, né? Se a igreja não for uma, não der um bom testemunho para os de fora, ela não está cumprindo o seu papel. Aí nós podemos chamar esse agrupamento de pessoas de qualquer outra coisa,
menos de igreja cristã. Ok? Vamos continuar. Então, irmãos, a igreja foi instituída por Jesus, fundamentada nas seguintes premissas: Escrituras Sagradas ou Antigo Testamento, nos ensinos que ele deu nos Evangelhos e pela doutrina dos apóstolos que foram registradas no Novo Testamento. Doutrinas que foram mantidas e seguidas pelos pais da igreja, homens estes que foram instruídos e preparados para a missão pelos próprios apóstolos. Ou seja, a base da igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos, né? Então nós vemos que os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, eles escreveram o Novo Testamento junto com os Evangelhos e mais o Antigo Testamento. Então a igreja tem que seguir essa doutrina. Os pais da igreja que vieram após a morte dos apóstolos, a partir do ano 100 até o final do ano 300, foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Irineu de Leão. Todos eles foram treinados pelos apóstolos. Então essa é a base da igreja, a doutrina dos apóstolos. Então a igreja cristã segue qualquer coisa, ou melhor, não pode seguir qualquer coisa, apenas a doutrina dos apóstolos. E a igreja cristã, nesses primeiros séculos, ela crescia rapidamente. E como ela crescia? Através dos testemunhos dos cristãos que viviam juntos, tinham tudo em comum, né? Seguiam a doutrina dos apóstolos, e ela já alcançava cerca de 10% dos habitantes do Império Romano. E por causa desse crescimento, ela passou a sofrer uma grande perseguição por parte dos romanos, que foram influenciados pelos judeus, os judeus fariseus e mestres da lei, dizendo que aquela doutrina era falsa, que eles não estavam seguindo a doutrina de Deus. Então, por causa disso, eles criavam situações que geravam o quê? Quebra da paz, quebra da ordem. Aí os romanos vinham para tentar consertar as coisas e acabavam punindo os cristãos. E o primeiro cristão que nós temos registro, que foi punido assim de uma forma terrível, foi Estevão. Ele foi morto a pedradas, foi apedrejado, é o nosso primeiro mártir. Então a igreja inicial tinha a doutrina, tinha a base, cresceu muito através do testemunho das pessoas, mas começou a incomodar. E trouxe então o que? Perseguição, trouxe revolta, e muitos mártires surgiram naquele momento. Quanto mais a igreja era perseguida, irmãos, mais a igreja crescia. O imperador Diocleciano, do século IV, ele estabeleceu o culto ao imperador. E quem não se curvasse perante ele seria morto. Como os cristãos se recusavam a fazer o que ele dizia, ele tentou exterminar o cristianismo, mas não teve sucesso. No início da perseguição, haviam cerca já de 3 milhões de cristãos. E no final desse período de grande perseguição, já eram 5 milhões. A igreja cresceu 66%. E cresceu baseada em quê? Na doutrina dos apóstolos, nos testemunhos dos seus membros para os de fora, né? E a perseguição acabou ajudando, porque eles eram perseguidos e não abandonaram a fé. E isso servia de testemunho para os que estavam fora. Okay? O fim da perseguição aconteceu quando o imperador Constantino I promulgou o Edito de Milão, no qual proibia a perseguição da igreja e assim legalizou o culto cristão
a todos os povos do império. Porém, irmãos, o fim da perseguição, a princípio, parece ter sido algo bom para a igreja, né? Mas isso não se comprovou. Sem a perseguição, a igreja se acomodou. A igreja ficou estagnada, não cresceu mais. Aí. Já o imperador Teodósio I, né, sucessor de Constantino, oficializou o cristianismo através do Édito de Tessalônica, tornando a religião cristã oficial em todo o Império Romano, que desde então era pagão. Então, após a oficialização, a situação da igreja começou a piorar, pois todos os habitantes do Império Romano eram obrigados a professar a fé cristã. Ou seja, a perseguição inverteu de lado. Não eram mais os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, mas os pagãos. E isso, irmãos, possibilitou a entrada de heresias, de falsas doutrinas na igreja, e aos poucos a doutrina dos apóstolos e as escrituras sagradas foram colocadas de lado. Por que que isso aconteceu? O império visava acomodar a situação. Ele queria tornar a igreja cristã, não baseada nesses princípios, mas uma igreja que tivesse condições de receber os pagãos, acomodando as práticas cristãs com as práticas pagãs condenadas pela Escritura Sagrada. Então começou a haver uma mistura entre práticas pagãs, práticas cristãs dentro da igreja. Aí nós temos um mapa, tudo que é amarelo é o Império Romano, e ali no centro nós temos Roma, e o governante, o imperador romano, ele governava não só politicamente o Império Romano, mas governava também as igrejas que estavam instaladas em todos esses locais, igrejas cristãs. Vamos continuar. A partir então da vinda dos pagãos e da aceitação de heresias, houve um desvio da igreja. A igreja começou a desviar-se da doutrina dos apóstolos. Então isso foi terrível para a igreja. Nós temos então, rapidamente, pode mudar, o que aconteceu. No ano 310, iniciou-se a reza pelos defuntos, práticas pagãs. Começou-se a cultuar santos, ou seja, não somente Deus e Cristo eram cultuados, mas santos eram cultuados, né? A união, o Estado e Igreja, o culto à Virgem Maria, o uso da roupa sacerdotal. Os apóstolos eram homens simples, andavam com roupas simples. A partir da união Estado e Igreja começou a pompa das vestimentas dos sacerdotes. Em 503 foi instituída a doutrina do purgatório. Em 606, Bonifácio III se declarou Papa. Depois veio o poder temporal da igreja. Passou-se a adorar não só os santos, mas imagens e relíquias. Um cravo da cruz, um pedaço da cruz, tudo isso era adorado em todo o Império Romano. Tinha lasca de cruz suficiente para construir mais de 1000 cruzes, mas aqueles pedaços eram adorados em todo o Império Romano. Aí veio a instituição da água benta, a canonização dos santos, o celibato sacerdotal. O sacerdote não podia mais ter família, casar, porque ele tinha que cuidar 100% do patrimônio da igreja. Em 1706, a igreja disse que ela era infalível. O que a igreja determinasse, o dogma da igreja era infalível. Não importa o que as escrituras diziam, importava o estatuto da igreja. Em 1090 inventaram o rosário, né, aquele negócio de contas. Em 184 começou a haver uma revolta contra isso, foi instituída a Santa Inquisição, que apoiou a venda de indulgências.
Em 1215 começou a exigência de que se confessasse o perdão aos padres. Então você vai lá confessar um perdão, pedir um perdão para o padre, confessar um pecado, você tem que pagar por aquilo. 1229, a proibição da leitura da Bíblia. Nem os sacerdotes, nem os padres tinham acesso à Bíblia. Eles tinham acesso a um livro que era os dogmas da igreja, mas a Bíblia eles não tinham acesso. 1316 foi criada a reza da Ave Maria. 1546 ficou equiparado. A tradição da igreja tem o mesmo valor da Bíblia, só que ninguém lia a Bíblia, só lia a tradição da igreja, que passou a ter o mesmo valor da palavra de Deus. 1546 instituiu-se os livros apócrifos, livros que não foram canonizados, para justificar a prática das igrejas. 1864, a condenação da separação de Estado e Igreja. 1870, infabilidade papal. O que o Papa fala é como se Deus estivesse falando. Ok. Irmãos, então lentamente, a igreja foi se desviando da doutrina dos apóstolos, dos evangelhos e do Antigo Testamento. Isso aqui, durante o tempo da igreja imperial e da igreja medieval, a Bíblia foi abandonada. Vale o que fala o Papa, vale o dogma da igreja. Então, diz que era uma igreja católica, apostólica e romana. Ela podia ser católica, podia ser romana, mas não tinha nada de apostólica, nada de apostólica. Essa era a realidade. Então, esses homens que estão aqui, João Crisóstomo, Agostinho de Hipona e Pedro Valdo, ao longo desses desvios, João Crisóstomo já nos anos 300, Agostinho também nos anos 300, início dos anos 400, e Pedro Valdo em 1220, eles entravam em contato com os seus superiores e falavam: olha, o que vocês estão dizendo aqui, isso não é bíblico, isso não está nas escrituras, isso está errado. Então eles tentaram mostrar que aquele caminho estava fora. E o que aconteceu? Eles acabaram sendo excomungados da igreja ou severamente punidos. O João Crisóstomo, em seus sermões, que eram sermões explicando a Bíblia, como aquilo se aplicava à vida cotidiana, ou seja, uma aplicação expositiva das Escrituras, não foi aceito pela liderança da igreja, mas a posição dele influenciou os reformadores que vieram muito tempo depois. Agostinho é considerado o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, E aqui eu queria fazer uma ressalva. Quando se fala de Santo Agostinho, a gente já, quem é esse cara? Não quero saber dele. Mas poucos sabem que ele defendeu a doutrina dos apóstolos e o Evangelho. Ele foi contra tudo isso que a Igreja Católica promoveu, e ele foi punido por isso, Pedro Valdo, ele defendeu a Bíblia como autoridade absoluta, nada de dogmas. Ele disse que rejeitava o culto aos santos, pregava na língua do povo, não em latim, rejeitavam relíquias e peregrinações. Ele cria apenas em 2 sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. Por isso esses homens foram muito penalizados pela Igreja Romana. Já bem mais tarde, já no século XIV, apareceram os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus e Girolamo Savonarola. Nome difícil esse. Então esses homens, dedicaram suas vidas e lutaram para que a doutrina dos apóstolos se firmasse na igreja,
que o Evangelho se firmasse na igreja. Defenderam muitos pontos incomuns e hoje eles são reconhecidos como pré-reformadores. Esses homens e outros tantos defenderam a doutrina dos apóstolos, né, seguidas pelos apóstolos e pelos pais da igreja, e portanto tiveram que pagar com a sua própria vida, sendo queimados em fogueira. E um deles, primeiro foi morto pela igreja romana e depois ele foi queimado em fogueira. E eles foram sufocados pela igreja e não tiveram condições de promover a reforma, mas eles se manifestaram fortemente contra os desvios da igreja. Pode mudar. Então aqui nós temos o início da igreja cristã, os precursores da reforma, os pré-reformadores, que combatiam os desvios da igreja, tanto a igreja imperial quanto a igreja medieval. E isso durou, irmãos, do século IV até o século XVI. 1100 anos desse conflito. Mas o que aconteceu? Já no final do período, né, já no século XV, não existia mais o Império Romano. O Papa já não tinha mais poder sobre o Estado, a não ser sobre Roma mesmo, mas não tinha mais o Império Romano já tinha ruído. E nesses 1100 anos o mundo foi se transformando. Em 1492 veio a reforma da América, Gutenberg inventou a imprensa, estava em pleno auge a construção da Basílica do São Pedro em Roma, a Renascença provocou uma tremenda transformação cultural, houve um cisma do Ocidente, a igreja já tinha se dividido entre igreja do Ocidente e do Oriente, e a do Ocidente foi dividida novamente, e também teve a construção da Capela Sistina. Então, desde o século IV até o XVI, a igreja cristã foi aos poucos se desviando dos seus propósitos, passando a servir a seus líderes, em vez de servir a Deus. E apesar dos protestos de alguns mártires, os desvios continuaram. Mas no século XVI, irmãos, o mundo estava em grande transformação, né? Roma já não era mais a grande capital do império e outras nações começaram a se destacar, como a França e a Alemanha. E esses fatos, irmãos, todos que estão aqui no slide, criaram as condições ideais para a realização da reforma protestante, que germinava desde o início lá do século IV, né? E depois no século XIV com John Wycliffe, John Hus. Então, essa ideia foi germinando, foi crescendo. Precisamos voltar à doutrina dos apóstolos, precisamos voltar para o Evangelho, temos que abandonar os dogmas da igreja. E foi nesse momento, então, em 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero pregou na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses da Reforma Protestante, abandonando os dogmas da igreja e propondo uma volta ao Evangelho e à doutrina dos apóstolos. Então foi dentro desse contexto que o mundo estava passando que Lutero aproveitou a oportunidade para fazer isso. Eu quero destacar esse ponto porque a gente costuma falar, Lutero fez a reforma. Não foi Lutero, foi um processo muito grande. Lutero não chegou no dia 31, eu vou fazer uma grande reforma aqui. Não, não foi isso que aconteceu, né? O que ele queria? Ele queria que a igreja voltasse para suas origens, né? Assim como ele, muitos monges da época não concordavam com a venda de perdão e muito menos com a exploração dos seus conterrâneos, né? Na Alemanha, na França, que estavam submetidos a Roma. Então Lutero defendia a extinção das indulgências, condenava o luxo em que viviam os religiosos em Roma,
o luxo do Papa, e Lutero obteve apoio praticamente de todos os setores da sociedade alemã. E a reforma se espalhou rapidamente por toda a Europa. Pode mudar. Da Alemanha, a reforma foi para a Suíça. Em 1520, Ulrich Zwingli, junto com Erasmo de Roterdã, eles deram um passo a mais do que Lutero. Sacerdotes e freiras podem se casar. Imagens de santos foram removidas das igrejas. A pompa da missa foi substituída por um culto simples. Condenou a prática de liturgias não bíblicas. E a ceia do Senhor foi instituída como um memorial espiritual, conforme diz a doutrina dos apóstolos. Pode mudar. Logo em seguida, a reforma saiu da Suíça e atingiu a França. E lá se levantou João Calvino. João Calvino, ele é considerado um líder da segunda geração de reformadores. E ele defendeu aqui as 5 solas da Escritura, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Pode mudar, Augusto. A reforma chegou à Inglaterra também, né? E começou com um movimento político e terminou com um movimento religioso em 1534. Todos conhecem a história, o rei Henrique VIII queria se divorciar, o Papa Clemente não concordou, então ele declarou a independência de Roma e instituiu a igreja anglicana. E dessa forma a igreja foi se expandindo, né? Foi para a Escócia em 1546 com John Knox, e em 1537 foi para a Irlanda. Pode mudar. Daí chegou aos Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e voltou para a França, porque num primeiro momento a França rejeitou a reforma. Ok. A reforma chega aos Estados Unidos. Irmãos, em meados do século XVII, devido à perseguição religiosa dos anglicanos, muitos ingleses estavam imigrando do país, fugindo para a Holanda ou para a América do Norte, que era a mais recente colônia, né, do mundo novo, colônia da Inglaterra. E assim estabeleceram lá nos Estados Unidos uma colônia, um povoamento. Ou seja, demorou bastante para que a reforma chegasse aqui no nosso continente americano. Eles saíram então em 11 de novembro e chegaram nos Estados Unidos, eles saíram em 11 de setembro, viajaram de navio por 2 meses e chegaram em 11 de novembro. O navio transportava 102 passageiros, na sua maioria puritanos, separatistas. Eles não aceitavam as condições da reforma inglesa, da igreja anglicana, porque a igreja anglicana não queria voltar para as raízes. A igreja anglicana queria continuar do jeito que estava, só que em vez de Papa era o rei Henrique VIII. E esses peregrinos, esses colonos, estabeleceram nos Estados Unidos e fundaram a primeira cidade, Plymouth. Ok. Deixa eu voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. Aí. Então, os puritanos chegaram no litoral americano em 1620. Ou seja, quando é que aconteceu a reforma? 31 de outubro de 517. Só chegou aqui nos Estados Unidos em 1620. Demorou mais de um século para a reforma acontecer. Então, a reforma, irmãos, ela não aconteceu no dia 31 de outubro de 517. Aconteceu sim na Alemanha. Ela iniciou na Alemanha, mas levou mais de um século até chegar nos Estados Unidos. Ok. 300 anos depois, né, em 1811, a reforma chega aonde? Ao Brasil. Em 1500, o Brasil foi descoberto
por Portugal, que seguia o quê? A doutrina católica romana. Então, demorou 300 anos para que a reforma pudesse chegar ao nosso país. E ela chegou da seguinte forma: Igreja Anglicana 1811, Luterana em 1824, Congregacional 1855, Presbiteriana em 1859, Igreja Batista 1871. Né? Então, apesar da reforma estar completando 501 anos, nós brasileiros só conhecemos a Igreja Batista há 147 anos atrás. E a Igreja Metodista chegou em 1890. Então, irmãos, o protestantismo chegou ao Brasil no período colonial, né? Com as tentativas francesas e holandesas, mas só pôde ser consolidada com a abertura dos portos, porque aí os ingleses falaram para Dom João VI, né? Ou você libera para que todas as religiões possam se manifestar, ou então não vai ter comércio. E Dom João VI teve que aceitar então. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente: quando a reforma protestante chegou aqui, foram colocados alguns empecilhos, né? Já por D. Pedro. Você quer reunir aqui, quer fazer tua igreja batista, presbiteriana, metodista, luterana, tudo bem. Não pode ter sino, não pode ter torre, e o que mais? E nem o símbolo da cruz. Isso aqui é exclusivo nosso. Isso não aconteceu no resto do mundo, é só aqui que a gente tem uma igreja onde não tem a cruz de Cristo, a cruz vazia, né? Que não tem sino. Então isso é uma coisa tipicamente brasileira. Mas desde a separação do Estado da religião, né, com a República aqui no Brasil, o protestantismo cresceu muito, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil. Hoje nós temos 42,3 milhões de fiéis, que representa 22% da população brasileira, segundo o IBGE. E entre as denominações protestantes históricas, nós temos em primeiro lugar os batistas com 3 milhões e 700 mil pessoas, os presbiterianos com 1,5 milhão, luteranos com 1 milhão e metodistas 340 mil. Então, esse foi um processo lento, nós estamos ainda iniciando nessa vida da reforma protestante, de volta à Bíblia, de volta aos evangelhos e às doutrinas dos apóstolos. Pode mudar. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, podemos observar que a igreja cristã permaneceu firme na doutrina dos apóstolos por quase 400 anos, né? Desde a ascensão de Cristo até o império intervir na igreja. Depois começou a se desviar por imposição da igreja romana. Esse desvio permaneceu por 1100 anos. Apesar dos alertas dos precursores da reforma, Crisóstomo, Agostinho, Valdo, né? Dos pré-reformadores Wycliffe, Hus, Savonarola, no século XV e XVI. Por outro lado, a reforma iniciada timidamente por Lutero em 1517, ela levou 274 anos, quase 3 séculos, para conseguir a separação do Estado e Igreja. Estado é Estado, né? Mundo terreno é mundo terreno, reino de Deus é reino de Deus. Então, depois de Lutero, quase 300 anos para chegar nesse ponto. Eu queria dizer o seguinte, irmãos: diferente do que a gente tem hoje, o retrocesso da igreja contemporânea, da igreja presente, nenhum reformador promoveu a divisão da igreja, a separação da igreja. Todos eles, os precursores, os pré-reformadores e os reformadores, eles pregavam o quê?
uma única igreja. Eles queriam que a igreja saísse do caminho tortuoso e voltasse a ser a única igreja de Cristo. Em nenhum momento não foi ideia de nenhum reformador, nem de Lutero, nem de Zwingli, nem de Calvino, dividir a igreja. Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja luterana, igreja metodista. Em nenhum momento, nenhum desses homens quis dividir a igreja, porque eles conheciam a doutrina dos apóstolos, eles conheciam a oração do Senhor Jesus no Evangelho, para que a igreja permanecesse unida, que desse testemunho para que todos crescem nela. Então, essa questão é muito importante nós termos em mente. Em nenhum momento, nenhum reformador pretendeu dividir a igreja. O que eles queriam é voltar à única igreja cristã, para suas premissas. Ok? Agora, pastor, hoje nós temos aqui milhares de igrejas. Mesmo no Brasil, são milhares de denominações. E isso nós vamos ver no próximo domingo, porque dentro desse contexto está o testemunho cristão, né? Nós falamos que somos cristãos, reformados, igreja histórica, mas de que maneira o nosso testemunho impacta para que haja essa descrença no mundo, na igreja? Por que que as igrejas que são históricas, estão firmadas na palavra, estão minguando? Não só aqui, mas no mundo todo, né? Na Europa, é reunião ou domingo de manhã ou domingo à noite. A maior parte das igrejas reformadas, hoje é restaurante, é boate, o prédio, né? E cada vez mais os cristãos estão minguando. Nos Estados Unidos, no Canadá, não é diferente. E no Brasil nós estamos a passos largos. Nós já temos notícias de várias igrejas em São Paulo que não tem mais escola bíblica dominical, é só o culto à noite, né? Então esse é o alerta que nós vamos trazer do testemunho cristão, do nosso testemunho, para que possamos atingir todos os nossos vizinhos, nossos amigos, para que eles possam, através de nosso testemunho, firmado na reforma, na volta para os princípios dos apóstolos, aceitar a Cristo. Pode mudar, pode mudar. Eu queria encerrar com essa grande ideia de Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Esse alerta dele foi dado há 500 anos atrás. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós vimos lá naqueles quadros iniciais, o homem buscando Satanás, os demônios, para conseguir seus objetivos. E Satanás ainda tem algum poder, e ele pode fazer chover milagres todos os dias. Para quê? Para levar todo mundo que ele puder para a condenação eterna. Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, nós agradecemos porque nós recebemos o legado da reforma, recebemos, ó Pai, informação desses homens que ao longo dos séculos alertaram a Igreja de Cristo, que ela estava se desviando do seu propósito original. Alertaram a Igreja de Cristo a importância e a urgência de voltar para o Evangelho e para a sã doutrina e para o propósito para o qual foi criado, Pai. Nós agradecemos e que esse conhecimento nos motive
a Te buscar verdadeiramente a cada dia mais e que nos motive a testemunhar o Teu Evangelho e nada além disso, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos nos despedir com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.